dia, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesse sábado desta manhã, o programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que traz a proposta espírita nesta manhã, com a coprodução CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. O programa Nova Era, que é uma proposta espírita, está trazendo nesse sábado a continuidade do assunto Ecologia e Espiritismo, que nós apresentamos no sábado passado, quando que nós iniciamos. Ecologia e Espiritismo é essa temática que nós estamos verificando com vocês, baseado aqui em assuntos doutrinários e assuntos científicos. A sétima pergunta, que não quer calar. O que é poluição? Haveria poluição psíquica? Poluição é a contaminação de uma substância por outra, tornando a primeira inadequada para um determinado uso. Num sentido mais amplo, é a adição de poluente em um meio ambiente. Poluição entende-se a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo ao seu equilíbrio, chamado equilíbrio do ecossistema, causando assim danos na saúde humana, nos seres vivos e no ecossistemas ali presente. Os agentes da poluição, normalmente designados por poluentes, podem ser de natureza química, genética ou sob a forma de energia, como nos casos de luz, calor, radiações. O poluente é qualquer substância química ou forma de energia em concentrações superiores ao normal, em qualquer recurso ambiental natural, da qual depende a vida ou a qualidade de vida. Mesmo os produtos relativamente benignos, por isso, de uso comum no domicílio, da atividade humana, podem ser considerados poluentes. E eles precipitarem efeitos negativos posteriormente. Tem muitos produtos químicos que estamos vendo aqui, são verdadeiros poluentes das águas. Poluição hidrográfica, poluição do solo. Por exemplo, no ar, o chamado óxido de azoto, produzido pelas indústrias, por exemplo, são frequentemente citados como sendo verdadeiros poluidores, embora a própria substância libertada por si só não seja prejudicial. São classificados como poluentes, pois com a ação dos raios solares e a umidade da atmosfera, esses compostos do óxido nitroso, óxido nítrico, dão origem a poluentes, como o ácido nítrico, HNO3, que está aqui, ou o fenômeno smog, que é justamente aquela fumaça rica em gás sulfídrico. Em reação com o ar e com a água da atmosfera, vira ácido sulfúrico que cai sobre as nossas cabeças. Então está aí, poluição atmosférica, certo? Emissão de gases, das indústrias, dos automóveis, poluição hidrográfica, poluição visual, tá? Poluição sonora, poluição do solo, tá vendo? Essa poluição dos agrotóxicos, matando os seres humanos, colocando veneno nas plantas para matar as pragas, e acaba envenenando os próprios homens. Poluição radioativa com as experiências atômicas, com explosões de bombas atômicas experimentais. A poluição visual. São N poluições que nós temos hoje. E temos também a chamada poluição psíquica, que é aquela poluição que nós não estamos vendo, que é aquelas poluições que acontecem nas cidades, nas metrópoles. Quem nos fala isso é Jonas de Ângeles, no livro Após a Tempestade, que ela comenta, certo? Da poluição da psicosfera.
que são as correntes de pensamentos de que nós emitimos, e que pelo fenômeno das sintonias, nós sintonizamos uns aos outros, certo? Tanto os pensamentos de frequências altas, quanto os pensamentos de frequências baixas. Sintonizamos, e depende de cada um de nós, isso. Vivemos em regime de comunhão de pensamentos. Então, bons pensamentos podem comungar, como também os maus pensamentos também comungam, segundo os princípios da afinidade, que é a sintonia. Então veja bem que a Joana nos coloca no livro Após a Tempestade esse fenômeno da poluição da psicosfera, que é essa atmosfera em torno de nós mesmos, que polui a nossa aura, mas que polui também o meio ambiente. Então vamos ver. A poluição psíquica, mais ainda. No livro Os Mensageiros de André Luiz, no capítulo 41, Entre as Árvores. O ar das grandes cidades não são puros, está dizendo André Luiz. Estão, por assim dizer, carregados de miasmas deletérios dos pensamentos emitidos pelos seus habitantes. Miasmas constituem-se de fluidos ou eflúvios grosseiros, de densidade muito alta, que são difíceis de ser o quê? Desintegrados. Às vezes tem que ser metabolizados. Por exemplo, os relâmpagos, como sendo as descargas elétricas entre as nuvens, faz reagir quimicamente o hidrogênio do ar com a água da chuva, produzindo um ácido nitroso que, carregado pela chuva, cai no solo a fim de fertilizar a raiz das plantas pelo nitrogênio liberado. Assim, as faíscas elétricas também dos relâmpagos, descargas eletrostáticas, além de produzir o ozônio e o oxigênio na pleia, que tem propriedade antisséptica de matar miasmas e bactérias, bactericida, capaz de matar, quer dizer, micróbios, bactérias, fulminando esses miasmas deletérios nos nossos pensamentos, ou em um dos pensamentos dos circundantes, quer dizer, dos habitantes, né, das pequenas e grandes cidades. A descarga elétrica tem esse papel. Na cidade, a atmosfera é composta e muito compacta. O ar também sufoca, pela sua densidade mental, das mais baixas aglomerações humanas. Porque tem as falanges também, tem os obsessores, que vivem nas zonas baixas, na crosta terrena, espíritos atrasados, não é isso? Assim, me explico porque as florestas têm uma densidade forte. Pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento, porque muita árvore, o ar não consegue entrar e carregar os miasmas. Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante, pelo excesso das emissões dos reinos inferiores da natureza, que eu não vou mencionar aqui agora, que são chamados elementais. No campo, deste modo, é o centro ideal. Reina-se aqui a paz relativa, equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos das cidades, metrópoles. O campo é nosso generoso caminho central, certo? É a harmonia possível e passível, certo? Para o repouso desejável, tranquilo, para a nossa sobrevivência. É a vida nos campos. Na cidade, os fluidos humanos nos sufocam. Nas grandes matas, tem a impermeabilidade do ar, que não passa entre as árvores. Aí tem os fluidos, certo? Que são produzidos pelos elementais. Também é grosseiro. Então, somente nos campos, diz André Luiz, no seu livro Os Mensageiros, capítulo 41. Tá? Muito interessante. Recomendo a você dar uma lida. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer das condições no ciclo dos encarnados, é o reservatório abundante e vigoroso dos princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira, convertidos em microscópicos balões de bacilos
e de outras expressões inferiores. São chamados miasmas. Ainda, meus amigos, ecologia e espiritismo. Como funciona a lei de conservação e destruição abordada no terceiro livro do Livro dos Espíritos, que nós já falamos aqui. Tá? Capítulo 6 da lei de destruição. Destruição necessária, destruição abusiva. Enquanto uma batalha para a conservação de todas as espécies de seres viventes, a outra trabalha na transformação desses mesmos seres pela destruição. Porque a destruição aqui quer dizer o quê? Transformação. Tá? Então, nós temos a lei de conservação, capítulo 5, e a lei de destruição, capítulo 6. Por quê? Porque uma contrabalança a outra. Então, há uma lei que conserva e a outra que destrói. Certo? É uma que faz com que a outra entre no equilíbrio. Lei de conservação. Pergunta 702. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos a possuem. Qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nos é puramente o quê? Maquinal. Raciocinado em outros. Olha só. Capítulo ainda. Pergunta 703. Com que fim otorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência divina. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento de todos os espíritos, todos os seres. E tanto animais irracionais quanto os próprios homens. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Porque é instintivo. Essa necessidade de autopreservação, de lei, de instinto, de fazer com que tudo se preserve. Lei de destruição. Pergunta 728 dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? Precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, é lei de transformação. Então, sinônimo de destruição é transformação. Então tá aí. 728, né? As criaturas são instrumentos, aliás, o instinto de destruição terá sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. É a destruição dos seres uns pelos outros, né? Essa que obedece a um duplo fim. A manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e a utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição para se manter. Então, é a destruição dos seres uns pelos outros. Por isso. 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerco da natureza os meios de preservação e conservação? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez com que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir e de se manter a própria espécie. 731. Porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes da destruição. É o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de quê? De contrapeso, né? É o equilíbrio. Lei de destruição, lei de conservação. Pergunta 9. O que é o aquecimento global? Efeito estufa, camada de ozônio. Está aí. Esse efeito estufa é de que a queima dos nossos gases, o gás carbônico dos automóveis, das indústrias, eles desprendem, certo? E formam uma camada sobre a superfície da Terra, camada esta que faz parte ali do ecossistema e que faz parte ali dessa biosfera onde vivem os seres humanos. E essa camada de gás carbônico, ela faz com que
a radiação do Sol chega na superfície, certo? É refletida na superfície, mas é barrada pela camada, certo, de gás carbônico da atmosfera. Aí cria uma crosta, conforme está o desenho aqui, ó, tá? Aí um calor enorme, né? Um calor assim exuberante, extravagante. É o chamado efeito estufa, quente, calor, tá? Tá aí, ó. Aí vem o aquecimento global. Por quê? A camada de gás carbônico, né, formada sob essa biosfera, ela permite os raios de luz do Sol passar, reflete na superfície e quando volta, é barrado pela camada de gás carbônico, gerando esse aquecimento global. Que está aí, né, de certa forma, nos trazendo um derretimento das calotas polares, esse grande desastre. Aí o avanço das águas dos mares, dos litorais, derretimento das calotas polares. Destruição da camada de ozônio, pelo chamado clorofluorcarbono, que é esse gás muito usado aonde? Nas geladeiras, né? Que está sendo abolido agora, trocado por outros tipos de gases. Isso. Na onde essa camada de ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta do Sol, está sendo destruído por essas substâncias químicas. Está mais ou menos a 11 quilômetros de altitude essa camada de quê? De ozônio. Tá? Sobre o quê? A superfície do planeta Terra. Qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar para a preservação do meio ambiente? Despertar os homens com relação ao valor da vida, de uma existência corporal, os meios de preservação deste mesmo meio de sobrevivência de toda a espécie, pois a vida é o maior dom que Deus nos concedeu. Sendo a vida um dom de Deus, é esse presente em toda parte, em tudo. É Deus quem dá a vida, o Espírito somente anima a vida pré-existente. Neste caso, não temos o direito de destruir a vida, de matar a vida, porque é Deus quem dá a vida. Tá? E aí, observar as leis naturais, inclusive a lei de conservação e destruição, enquanto um trabalha pela conservação de todas as espécies de seres viventes, a outra trabalha pela transformação desses mesmos seres, pela destruição, que é a pura transformação, buscando sempre o equilíbrio e nunca o excesso de uma. Certo? Aí, querendo ou não, a natureza transformará tudo, sendo a destruição, uma necessidade para o renascimento, a regeneração dos seres, mas que toda destruição antes da hora entrava no desenvolvimento dos princípios de inteligência e traz graves consequências para os próprios homens, que são os moradores. Tá? Então, lá no capítulo Conduta Espírita André Luiz, está lá, perante a natureza. Dá uma olhada. Capítulo 32, capítulo 33, perante os animais. A literatura espírita está repleta de ecologia. Tá? Amigos, estamos chegando ao final de Ecologia e Espiritismo. Vou trazer essa mensagem para finalizar nosso programa desse sábado. Carta escrita para o ano 2070. Texto publicado na revista Crônica de los Tempos, de abril de 2002. Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais, porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade. Recordo quando tinha 5 anos de idade. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques. As casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro por aproximadamente 1 hora. Agora usamos toalhas em azeite, molhado em azeite mineral, para limpar a pele, lavar o corpo com azeite. Antes todas as mulheres mostravam suas formosas cabeleiras, seus lindos cabelos lavados com shampoos cheirosos, esticados às vezes, né? Agora raspamos a cabeça para mantê-la limpa.
porque não temos água para lavar os cabelos nos shampoos. Antes meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira com alta pressão. Hoje os meninos não acreditam que utilizávamos a água dessa forma, porque eles não têm a água. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar-se da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia terminar um dia. Agora todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. As infecções gastrointestinais, as enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas da morte. Imensos desertos, tá, constituem a paisagem que nos rodeia por todos os meios. A indústria está paralisada, o desemprego é dramático, as fábricas que não conseguem mais pegar as águas dos mares e retirar o sal dela, tá, são a principal fonte do emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Tem que pegar a água do mar e tirar o sal dela para fazer água potável. Os assaltos por 1 litro de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para se beber era 8 a 10 copos de água por dia, tá, por pessoa adulta. Hoje, só podemos beber meio copo d'água. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas, como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. As aparências da população horrorosa, corpos desfalecidos, enrugados por desidratação, cheios de chagas pela pele, pelos raios ultravioletas, que já não tem mais a camada de ozônio para proteger, que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, um jovem de 20 anos parece ter 20. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia das gametas de muitos indivíduos, a genética. Como consequência, muitas crianças com insuficiências e mutações genéticas e deformações. O governo até nos cobra pelo ar que respiramos 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirar das zonas ventiladas, que são essas dotadas de grandes pulmões mecânicos que funcionam com energia solar, mas são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países restam manchas de vegetação com seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro e os diamantes. Aqui não há árvores, porque quase nunca se chove. E quando chega o correio, há uma precipitação de chuva ácida. As estações do ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias do século XX. Advertiu que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando minha filha me pede que ele fale de quando era jovem, descrevo quão bonito eram os bosques. Falo da chuva, das flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios, barragens, beber toda a água que quisesse. Quanto nós éramos saudáveis. Ela me pergunta: papai, por que a água acabou? Então sinto-me um só silêncio, porque o nó da minha garganta não me dá a possibilidade de responder. Não posso deixar de me sentir culpado porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagarão um alto preço. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não será possível em muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível.
como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso. Enquanto ainda era possível fazer algo para salvar o nosso planeta, para salvar a nossa terra, planeta Terra. Amigos do Ideal Espírita, é muito importante que nesse momento percebemos de que a Terra é a nossa casa, a nossa moradia temporária, que nós encarnamos nela para passarmos pelas nossas experiências, aperfeiçoamento e intelecto-moral. A nossa evolução, devemos cuidar dela. A água está com sede de água. Vamos salvar o planeta Terra. É minha missão, é o meu compromisso, é o teu compromisso, porque o planeta Terra está morrendo. E com ele, todas as suas espécies. Por isso, está morrendo não somente a fauna, como a flora também está morrendo. Os homens estão morrendo paulatinamente, certo? Embora a média de vida humana tenha aumentado, certo? Mas quando chegar os excessos da destruição dos ecossistemas, certo? Esta maneira de sobrevivermos respirando um ar puro, de oxigênio, certo? Temos a água abundante, da onde existem os seres viventes dentro dos mares, dos oceanos, dos rios, certo? Devemos a obrigação moral e logística de não esquecermos que é o papel de todos os homens e nós como sendo espíritas. Mais ainda, entendendo que a doutrina espírita nos fala tanto da vida espiritual quanto da vida corporal aqui no planeta. Vamos preservar, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nave espacial, como dizia Shakespeare. Essa nave espacial, que todos nós estamos dentro dela, viajando fisicamente na direção da constelação a constelação de Hércules, na direção dessa grande constelação, e espiritualmente caminhando para a nossa plenitude da felicidade. Agradecemos a Deus essa casa que nós habitamos de forma temporária. O planeta Terra é um ser vivo. Ele é vivo. Preservemos-nos então a vida do planeta Terra. Dê a tua contribuição. Economize, certo? Não se destrua. A natureza é pródiga. A natureza é econômica. A natureza não desperdiça. Não desperdiçamos a energia. E o programa Nova Era chega nesse sábado com vocês, agradecendo a participação de todos, a audiência, a participação de todos vocês nos ouvindo, desejando a todos vocês muita paz, muita alegria, mas não esqueça, viu, de que você, eu, a humanidade, tem o papel de fazer com que a vida na Terra seja preservada a todo custo. Muita paz, muita luz a todos vocês, amigos do Ideal Espírita, do programa Nova Era. Que fiquem todos na companhia de Jesus, tenham um bom final de semana e até sábado que vem, quando aqui traremos uma nova temática espírita para tratarmos com vocês no programa Nova Era, de que é uma realização da ANE, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Muita paz, muita alegria para todos. Até o sábado que vem.